Então, que bênção, irmão. Sabe, para nós é motivo de muita alegria mesmo poder tê-los conosco, amém? Amanhã o apóstolo Sérgio também vai estar chegando. E aí vai completar, né? Todos os ministros da conferência vão estar conosco. E eu sei que vai ser um final de semana extraordinário, irmão. Sabe, Deus ele se move de acordo com a expectativa que nós criamos. Ele sempre está pronto para fazer. Mas o que vai diferenciar se um culto é bom para uma pessoa ou para outra é o quanto nós recebemos, o quanto nós desejamos. Amém? Então, se você desejar, eu sei que já a partir de hoje Deus vai se mover poderosamente. E eu quero convidar a ministra dessa noite, por favor, Joane Moraes, venha! Eita glória! Estou feliz de estar em casa, eu estou me sentindo em casa. Amém? Caramba, 2 anos depois, estou aqui. Faz 2 anos que a gente não volta para Caruaru e que alegrias, o Senhor realiza sonhos. Amém? E assim, eu estou sendo bem redundante, mas é porque a gente está muito feliz de estar em casa, de estar revendo vocês, né, que faz parte da nossa história. E o Senhor tem nos proporcionado grandes coisas e uma delas é voltar para Caruaru. Amém? De estar com vocês aqui. E eu queria agradecer, né, pastor Chilton, a Adriana que está lá na salinha, já falei com ela, já dei um abraço. Minha gratidão pelo que vocês fizeram conosco, né, porque vocês acreditaram em nós, né, e vocês estão em boas mãos. Honre a vida do pastor Chilton e de Adriana, porque se tem uma pessoa que gosta de levantar pessoas, é esse casal. E que alegria, vocês fazem parte disso. Amém? Vocês podem desfrutar da presença de um homem e de uma mulher de Deus. Amém? Aleluia. E quando eu soube que estava vindo para cá e que me convidaram para ministrar, eu digo, Senhor, eu gosto de me preparar com antecedência. Eu sou diferente de Júnior. Oi? O louvor. Obrigada, louvor. Vocês são uma bênção. Amém? E eu sou diferente do meu esposo, né? Que ele se ele disser assim, você vai ministrar daqui a 5 minutos, ele já está pronto. E não que eu não esteja pronto, mas eu gosto de me preparar, eu gosto de ter tudo bem. Eu sou bem detalhista. Então o Senhor já, quando ele me falou a semana passada o que seria, porque até então eu não sabia, eu estava ficando já, né, agoniada, como o nordestino fala, né? Que agora eu estou no sul. Aí tem expressões que a gente precisa traduzir. Né? Mas aqui eu estou em casa, eu posso ser eu mesma. E eu ficando agoniada, eu digo, Senhor, me diga logo, eu quero saber. Mas o Senhor falou, e eu acredito muito que cada culto existe uma palavra apropriada para aquele povo. Né? E o Senhor vai nos direcionar por um caminho que vai ser uma noite de despertar. Amém? Abra o seu coração, se desligue do que está lá fora. Você não vai conseguir resolver nada agora. Você vai resolver com o Senhor, amém? E depois você vai ver o resultado dos milagres, amém? Então, eu queria que você fechasse seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui diante de você. Nós colocamos diante das tuas mãos, Senhor, o nosso melhor, o nosso louvor, o nosso culto racional. Te entregamos, Senhor, a nossa adoração, porque reconhecemos que você é Deus, que você é Senhor sobre nós. E nós somos tão felizes e gratos, Senhor, por estar aqui na tua presença, sendo acrescentados. Você tem nos acrescentado todos os dias um pouco mais. Nós saímos de onde estávamos e estamos avançando cada vez mais. E isso vem de ti. É bênção tua sobre nós. E eu lanço sobre esse povo, Senhor, que a unção seja alcançada na vida deles, Pai. Que eles fluam no teu espírito, Pai. Que eles recebam essa palavra como uma semente poderosa. Que germine, que frutifique, Senhor. Que eles sejam pequenos cristos por onde eles passem, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra nunca volta vazia, ela sempre funciona, Pai. Mas que os corações que estão aqui presentes, Senhor, recebam essa palavra com alegria e humildade, Senhor. Em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Amém. Então nós vamos ler
uma parábola de Jesus. Amém? Queria que você abrisse lá em Lucas 19, a partir do verso 11. A minha versão é a NVI. Amém? Eu vou ler ela toda e depois a gente vai fluir. Amém? A parábola das 10 minas. O verso 11 começa assim: estando eles a ouvi-lo, no caso são os discípulos, né? Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. 14. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os seus servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quantos tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável e no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Eu tive medo, pois és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhe o que não semeaste. 22. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho onde não semeei. Então por que você não confiou o meu dinheiro a um banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. 24. E disse ao que estava ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Acabou. E parábolas, nós sabemos que são histórias da vida cotidiana das pessoas que Jesus contava para que as pessoas entendessem uma realidade, um princípio celestial. E Jesus, ele costumava falar com as pessoas através de parábolas. Ele queria se fazer entendido. Ele falava na linguagem que aquele povo conhecia. Por isso que ele fazia comparações, né? No reino dos céus é como a semeadura, é como um homem que saiu a semear, porque era a realidade daquele povo. E essa parábola em específico fala da volta de Jesus, mas também fala de algo sobre nós. O que nós precisamos fazer enquanto aguardamos a volta dele. Amém? Então, o tema da ministração hoje é: enquanto espera, movimente-se. Amém. Existe algo que eu e você precisamos fazer enquanto estamos esperando. É bom esperar numa rede, deitado, tomando aguinha de coco, né? Mas sabe que não é isso que o Senhor quer de nós. Ele espera que nós façamos alguma coisa. Amém? E nós vamos sair daqui hoje com essa consciência, despertados, sabe? Desperta ao tu que dormes. Eu sei que aqui é um povo que gosta de se movimentar e glória a Deus por isso. Amém? Mas como eu falei no começo, Deus tem uma palavra específica para cada povo. Eu sei que lá em Caruaru não, em Foz, a palavra que está sendo ministrada lá é específica para aquele povo. Essa palavra de hoje é específica para nós. Amém? Então Deus tem algo muito poderoso para nos revelar essa noite. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus, ele começou a contar essa parábola porque existia uma ideia equivocada do povo, dos discípulos, a respeito da morte e do reino de Jesus, de Cristo, né? Eles achavam que Jesus iria reinar imediatamente, como disse no texto. E o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato.
Eles pensavam que Jesus ia reinar agora, na primeira vinda, né? Então, eles estavam sendo opressos. Esse povo, o povo de Israel, eles estavam sendo opressos pelos romanos. Então, eles queriam algo para aliviar o sofrimento deles, para eles serem aliviados, para serem salvos da perseguição e da opressão dos romanos. Então, quando o Messias chegou, o Filho de Deus chegou, o Cristo chegou, eles disseram, nossa, agora nós vamos ser salvos. Então, eles depositaram na primeira vinda de Jesus a esperança de uma vida de paz. Mas Jesus, ele contou essa parábola para explicar que ainda não era o momento, mas que eles não desanimassem. Porque nós somos seres humanos. E quando as coisas parecem que não estão acontecendo ou não estão acontecendo no nosso ritmo, a gente tende a desanimar, não é verdade? A gente começa empolgado, feliz, de repente está demorando um pouquinho, mais do que a gente imaginava, e a gente começa a querer desanimar. Mas sabe, Jesus, ele conhece os seres humanos, ele conhece. E ele disse, não vamos desanimar não, porque Deus tem algo maior. Amém? Então, como os discípulos estavam com essa ideia errada, e existem várias passagens na Bíblia que falam de Jesus, que é o filho de Davi. E quando Davi foi rei, Deus fez uma aliança com Davi. E a aliança dizia assim, que um descendente de Davi iria se assentar no trono de Israel e iria reinar para sempre. E quando Jesus apareceu, eles disseram, olha aí, um descendente de Davi é o filho de Davi. Então agora é a nossa vez. Nós vamos ser salvos, libertos, viver em paz. Mas Jesus contou essa parábola para dizer que ainda não era o momento. Aí tem um momento aqui que diz assim, que o reino de Deus ia se manifestar imediatamente. E quando eu li essa palavra imediatamente, eu vou abrir um parêntese. Porque nós gostamos do imediatamente, não é verdade? A gente gosta das coisas que aconteçam rápido. Nós estamos na geração do fast food, do micro-ondas. A gente não tem paciência nem de esperar quando o sinal abre. Quando o sinal abre, a gente não, né? Eu não, mas gente já está buzinando. É sério. Às vezes eu estou no sinal, abriu, o povo já está buzinando. Caramba, abriu agora o sinal, minha gente. Cadê a paciência? Cadê o fruto do Espírito? As pessoas estão aceleradas e a gente gosta do imediatamente. E eu não estou aqui dizendo que Deus não pode agir imediatamente na nossa vida. Ele pode, ele é soberano. O de repente de Deus pode acontecer. Amém? Mas se nós formos ler a Bíblia de capa a capa, existe um proceder de Deus, um proceder do agir de Deus, uma metodologia. E normalmente a metodologia não é imediatamente. Normalmente o modus operandi do Senhor existe os processos, né? Existe. Nós temos vários exemplos na Bíblia que falam. Sabe, Noé, quando Deus falou com ele, vai ter um dilúvio, se prepara. Não foi do dia para a noite. Ele precisou de um tempo, ele falava às pessoas e as pessoas acreditavam nele. Não, a Bíblia diz que eles casavam, viviam suas vidas normalmente, né? E Davi, quando Davi foi nomeado rei, não, quando ele foi separado, né, para ser rei, ele era um adolescente. Ele estava preparado para assumir um trono? Não estava. Ele teve que viver várias coisas, vários processos até reinar. Amém? Outra pessoa é José. Ontem nós estávamos falando no carro sobre José. José também, quando Deus revelou os sonhos a José, foi uma revelação de Deus. Quando Deus revela algo para nós, queridos, é porque já é real no reino espiritual. Amém? Ele não está lançando somente uma ideia, talvez isso aconteça, não. É porque para ele já é realidade. Amém? Então, cabe a nós nos posicionarmos diante dessas promessas, para que elas se cumpram. Amém? Aí você pode dizer, Joane, mas a mulher do fluxo do sangue foi imediatamente. Ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Sim, mas a Bíblia diz que ela passou quantos anos sofrendo e padecendo com a doença? 12 anos. Ela teve sua saúde emocional, sua saúde financeira, sua saúde no corpo debilitada. Mas até que um dia, o de repente de Deus chegou. Amém?
Então, nós precisamos compreender que há um valor, há algo importante e precioso que nós precisamos aprender nos processos. Amém? Porque quando Deus nos revela algo grande, é porque Deus já está nos vendo como nós somos. Ele não está nos olhando com o olhar de quem nós somos, como nós, humanos, nos vemos. Amém? Ele já vê, quando ele separou Davi, Davi era o quê? Um adolescente. Ele não tinha capacidade, mas Deus já via ele como um rei. Então é assim que Deus nos vê. Ele já nos vê lá na frente, é porque nossa visão é limitada. Nós precisamos nos enxergar e enxergar a situação que nós estamos vivendo com a ótica de Cristo. Amém? Aleluia! Quando Deus falar com você, acredite. Amém? Não duvide. Está demorando, parece que não vai acontecer, parece que não está funcionando, parece que não está dando certo. Ei, é apenas o diabo querendo que você se distraia. É apenas o diabo querendo que você pare. Porque ele sabe. Sabe, quando nós nos posicionamos diante de uma promessa, de uma palavra de Deus que lança sobre nós, quando nós nos posicionamos em fidelidade, a gente tá lançando uma mensagem não verbal. Assim, mesmo que a gente não fale, nossa atitude, o nosso procedimento está dando uma mensagem e o reino dos céus e o reino das trevas está lendo essa mensagem. Ela está ouvindo essa mensagem, mesmo que a gente não fale. Por exemplo, Deus, você recebeu um chamado missionário, você vai para alguma nação. Amém? Glória a Deus. Deus falou com você que você vai. Amém. E você, enquanto espera, está se movimentando? Está fazendo o quê? Aí, diante disso, como é que você se posiciona? Você está estudando a língua? Você está providenciando a papelada para ir? Você está se equipando com coisas para facilitar a sua vida lá? Ou você está esperando, sentado, acontecer? Você tem que ter um posicionamento. Porque às vezes pode parecer que não está acontecendo. Pode parecer que não vai acontecer e que não está funcionando. Mas dependendo da sua atitude, da minha atitude, vai fazer acelerar ou travar. E a sua mensagem, diante daquilo, vai dizer aos céus ou ao reino das trevas: ei, cuidado, ela é poderosa. Ou, ei, cuidado, esse daí não vai para frente não, a gente pode relaxar. Nossa atitude determina como vai ser o nosso amanhã, a nossa atitude de hoje. Amém? Então, eu abri um parênteses e eu até anotei aqui um exemplo sobre as férias. Porque quando você recebe férias, você está no seu trabalho e o seu patrão diz assim: olha, você vai ter férias em janeiro. Você não gera uma expectativa? Porque eu gero. Você já começa a pesquisar o destino, né? As passagens aéreas. Você vai ver o clima do destino lá, se é frio, se é quente. Aí você vai ver seu guarda-roupa. Será que eu tenho roupas apropriadas para essa viagem? Você gera expectativa. Você tem um posicionamento diante daquela promessa. E por que quando Deus te promete alguma coisa, você fica assim, apático, inerte? Precisamos nos mexer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A sua posição determina até onde você vai. Então, fecha os parênteses sobre esse imediatamente, né? Porque quando eu li imediatamente, eu pensei, eu digo, rapaz, isso fala muito nos dias atuais. Nós somos dessa geração que se não acontecer ontem, aí a gente já fica logo impaciente, já não quer mais, né? E já vai procurar outras coisas. Não, fique com a promessa que o Senhor lhe deu. Amém? Então, vamos dar continuidade aqui à parábola, tá certo? Então, minas era um valor monetário da época, certo? Valia meio quilo de prata ou 3 meses de salário do trabalhador braçal. E, fazendo uma tradução para os dias de hoje, nós podemos pegar essa palavra minas e traduzir como o quê? Talentos, os dons, habilidades que o Senhor nos dá. Amém? Tem uma parábola que parece com essa, mas é diferente, que é a parábola dos talentos, né? Mas é diferente. E
a parábola dos talentos, ele repartiu talentos diferentes para cada servo. Nessa parábola, nós observamos que ele tratou de igual modo todos. Ele deu uma mina para cada servo. Mas no final do contexto, é a mesma coisa. Amém? Então, as habilidades que o Senhor nos deu, nós podemos traduzir para minas, na palavra de Deus. Então, cada um de nós recebeu um talento, uma habilidade, um dom, algo que não é fácil de fazer. E coisas que eu tenho, talvez você não tenha. E coisas que você não tem, eu não tenho. E sabe que Deus não vai me cobrar de mim o que Ele deu a você? E Ele também não vai cobrar a você o que Ele deu a mim. Ele vai cobrar o que Ele me deu. Sabe, tem gente que recebeu o dom de cantar. Olha ali as cantoras maravilhosas, que louvor maravilhoso. Amém? E você precisa multiplicar, porque aqui está dizendo assim, faça esse dinheiro render até a minha volta. Será que a habilidade que o Senhor te deu, você está fazendo render? Você está fazendo multiplicar, dar lucros? Será que você está dando lucros ao reino de Deus, ao reino dos céus? Pode ser o quê? O dom da palavra, pode ser habilidades manuais, criatividade, pode ser seus diplomas, advogado, pastor advogado, né? Tem gente que nasceu para ser advogado. Lá onde nós estamos morando em Foz, ao lado, na cidade de Leste, né, no Paraguai, tem muitas faculdades de medicina. Então, a gente tem muitos médicos em formação na nossa igreja. Tem gente que nasceu para ser médico. E sabe, use essa habilidade, esse dom que o Senhor deu para você ser uma bênção lá no hospital, na clínica que você trabalhar, no seu consultório, que você cure as pessoas através de Cristo Jesus. Amém? Às vezes, a medicina vai desenganar aquela pessoa. Mas em Cristo Jesus é possível. Amém? Tem gente que nasceu para ser advogado, contador, psicólogo. Você precisa ser uma bênção com aquilo que o Senhor te deu nas mãos. Amém? Tem gente que nasceu para ser mãe. Olha, eu aqui. Eu tenho 3 filhos, quem diria? Quando eu era jovem, eu queria ter filho, mas nunca imaginei que ia ter 3. Mas o Senhor disse, eu estou te dando conforme a sua capacidade. Amém? E, sabe, muitas vezes o diabo vai tentar lançar engano sobre nós. Como aconteceu algumas vezes comigo, eu sou humana, como todo mundo, amém? E quando eu deixei de trabalhar para ser mãe em modo full, o diabo lançou várias vezes na minha cabeça. Ei, tu não está produzindo nada. Tu só está dentro de casa cuidando dos teus filhos. Meu Deus. E aquilo ficava no meu pensamento. Só que o Senhor disse, ei, a mina que eu te dei é preciosa. E você precisa cuidar com muito zelo. Eu vou cobrar de ti essas 3 minas que eu te dei. Aleluia. E muitas mulheres estão se vendo improdutivas, sendo mães com a maternidade. Ei, você tem uma mina preciosa na sua mão. Você tem que zelar o chamado profético dessas crianças. Nós estamos formando a próxima geração. E nós não estamos formando homens e mulheres para ser bons cidadãos apenas na terra, mas ser bons cidadãos nos céus. Amém? Então, nós precisamos ter essa consciência, queridos. O que foi que Deus nos deu? Aparentemente, lá na parábola dos talentos, ele diz assim, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Não é? Aqui ele diz outra frase, mas que quer dizer a mesma coisa. Às vezes nós olhamos para o que tem nas nossas mãos e a gente faz só isso. Por quê? Porque nós temos o costume de nos comparar com o outro. Porque o que tem na mão do outro, aparentemente é grande para os nossos olhos. E a gente olha para aquilo que está nas nossas mãos e olha para o que está na mão do outro e faz só isso. Ei, mas a parábola diz assim, o primeiro no 16. Mas antes no 16, eu queria que entrasse lá no 14.
que diz assim: mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Sabe, aqui está falando do povo de Israel. O povo de Israel, eles presenciaram os milagres de Cristo. Né? Eles viram os coxos andando, eles viram os cegos vendo, os surdos ouvindo, eles viram os mortos ressuscitarem, eles viram a multiplicação dos pães e dos peixes. E eles decidiram: eu não quero que esse homem seja o meu Senhor. Então, existe outro tipo de pessoa nessa parábola. Primeiro, que são os inimigos do Senhor. E agora nós vamos entrar no primeiro, né? No segundo tipo de pessoa dessa parábola, que diz assim, no 16. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável, por ter sido fiel no pouco, governe sobre 10 cidades. E o segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu o que a ele? A mesma coisa. Também você encarregue-se de 5 cidades. Por quê? O que deu? Eles receberam uma mina, só que um rendeu 10 e o outro rendeu 5. Então, quem foi melhor? O que rendeu 10 ou o que rendeu 5? Os dois foram melhor. Por quê? Porque eles renderam conforme a sua capacidade. Sabe, tem gente que vai ser chamado para influenciar 1000 pessoas. Mas tem gente que vai ser chamado para influenciar 5 pessoas. E Deus vai cobrar sobre aquilo que Deus colocou na sua mão. Se você for influenciado para liderar 1000 pessoas, Deus vai cobrar de você sobre 1000. Mas se foi apenas de 5, é sobre essas 5 que o Senhor vai cobrar de você. E se você render sobre esse que Ele te deu, Ele vai te acrescentar ainda mais. Amém? Aleluia. Então, a única comparação que deve haver nessa história e na nossa vida é conosco mesmo. É quando nós olhamos para nós, para quem nós éramos e aonde nós estamos indo, ou aonde nós estamos. É quanto nós tínhamos nas nossas mãos e agora quanto é que nós temos. Porque Deus aparentemente nos deu um valor, mas Ele mandou a gente multiplicar, mandou a gente render, mandou a gente agir e fazer com que o Senhor fosse beneficiado com esses dons que Ele depositou em nós. Amém? Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Amém? Deixa eu ver aqui. Amém. Glória a Deus. E aí, a gente precisa prestar atenção no que os servos falaram para o Senhor deles. O primeiro disse assim: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Nós percebemos aqui que ele não se vangloriou. Ele não disse assim: olha, pai, olha, Senhor, eu estou falando como se fosse Deus. Olha, Senhor, o ministério que tu me deu, olha, eu sou o cara. Olha o que eu fiz com o que você me confiou. Não, ele foi humilde. Ele disse assim, ó, a tua mina rendeu outras 10. Ele disse assim, olha, se não fosse o teu favor e a tua mão sobre mim, nada disso teria acontecido. Ele transferiu a glória para o Senhor dele. E sabe, um exemplo que é muito claro é Paulo. E eu queria que você abrisse lá. Deixa eu achar aqui o versículo. Aleluia. 1 Coríntios 15, 10. Olha o que diz. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Sabe, Paulo estava dizendo aqui, olha, eu sou o que sou. Mas se tua graça não tivesse comigo, eu não teria chegado. Ele disse assim, olha, eu trabalhei mais do que muitos. Mas se não fosse a tua graça, sabe, Paulo, ele tinha uma gana, ele tinha um objetivo de vida. Qual era esse objetivo? Era fazer render aquilo que estava nas mãos dele.
Era fazer que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele não estava apenas esperando, sentado, as coisas acontecerem. Ele estava fazendo acontecer as coisas de Deus. Ele estava se movimentando. Ele estava movendo os céus. Ele estava movendo os milagres. Amém? Então, que haja esse desejo ardente no nosso coração. De estarmos em movimento. E eu não digo só no serviço. Amém. O reino de Deus é o serviço também. Amém. Mas o que é que nós estamos fazendo fora dessas quatro paredes? Amém. Porque ser crente aqui é tão fácil, né? Está todo mundo louvando, está todo mundo adorando ao mesmo Deus que você. Nós não estamos sendo contrariados. Mas sabe, lá no mundo, as pessoas querem uma resposta. E você está sendo uma resposta para essas pessoas. Sabe, tem algo em você que é a resposta para alguém. E sabe, o mundo deseja de respostas. Eles estão necessitando respostas. Mas se ele olha em nós, uma pessoa que a gente vai ver, o outro servo, o terceiro servo que aconteceu, sabe, apático, na inércia, eles não vão ver nunca Cristo na nossa vida. Eles não vão ver nunca, eles não vão desejar nunca o Deus que nós temos. Mas precisamos nos movimentar. Às vezes, querido, a gente não precisa estar, Jesus te ama. Ei, vamos, Jesus te ama, e ficar naquela, sabe, naquela goteira. Tem gente que vai perder, você precisa ser guiado. Amém? Existe um trabalhar em cada pessoa. Tem gente que só vai escutar se você ficar o tempo todinho. Jesus te ama. Tu não desiste não. Jesus te ama. Mas tem gente que vai olhar somente a sua postura. A sua conduta. Será que você está sendo uma pessoa honesta? E as pessoas reparam você. Os olhos do mundo, eles estão olhando você. Eles estão nos olhando porque eles querem uma resposta. É crente, então precisa ser diferente. Não dá para ser igual, porque senão eles vão dizer, igual é feito eu. Então, está tão bom aqui para mim, desse jeito. Então, nós precisamos ser respostas, amém? Então, o segundo não, agora nós vamos lá para o terceiro. Que está lá no verso 20, amém? Diz assim, então veio outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, pois és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeaste. Veja só, esse servo aqui, ele teve medo. E sabe, o medo nos paralisa, não é verdade? Eu vou abrir um parênteses para contar um testemunho meu, amém? Sobre essa questão aí do medo. Quando o Senhor falou com Júnior, que a gente ia lá para Foz do Iguaçu, porque assim, já havia um desejo no nosso coração de ir para algum lugar. Já estava ardendo isso dentro de nós, a gente só não sabia para onde ir. Mas a gente sabia que a gente ia para algum lugar. E quando o Senhor falou claramente no coração dele, e queridos, irmãs, agora para as irmãs, Deus, ele vai falar com seu marido e ele é o teu marido, ele é o cabeça do lar, amém? Então esteja debaixo dessa submissão, que você, se ele está sendo guiado por Deus, você vai ser beneficiada, amém? Eu sei que quando Deus falou com ele, que nós iríamos para lá, e quando ele disse a mim, olha, Deus falou comigo, a gente vai para Foz do Iguaçu, e na minha cabeça eu, amém, porque na minha cabeça era algo que ia demorar um pouco. Diga, tudo bem, né? Que eu ia orar, que eu ia pesquisar sobre a cidade, que eu ia ter tempo, né, de fazer aquela pesquisa, né, que ele sabe que eu gosto de fazer. E com 10 dias depois, ele já estava lá. E eu disse, meu Deus, o negócio é sério, o negócio, peraí, não é como eu estou pensando. Então, o que foi que eu fiz? Eu disse, Senhor, fala comigo também. Não que se Deus não falasse comigo, eu não iria. Eu iria porque, né, existe uma submissão que eu faço porque a palavra diz que é bênção para a minha vida. Amém? Mas eu queria que Deus falasse comigo também. E não é errado pedir isso a Deus, não. Amém? Então, ele foi para lá, né, para Foz do Iguaçu, ficou 15 dias lá.
E eu fiquei aqui fazendo o curso de oração que estava tendo lá na igreja do centro. E eu gerei uma expectativa muito grande nesse evento, né, nesse curso de oração. E todas as vezes que eu estava me arrumando, eu dizia, Senhor, fala comigo hoje. Fala comigo, eu preciso ouvir claramente a tua direção. Eu quero ter certeza absoluta que eu devo ir, que nós devemos ir. E tudo bem, aí eu me arrumava, ia para lá, me sentava lá. E tipo, o primeiro ministro que pegava no microfone, ou ele lia uma palavra, ou ele falava uma coisa, e eu dizia, eita, é para mim. Eu digo, é para eu ir. Aí eu chegava em casa, ligava para a Júnior, eu digo, aconteceu isso, Deus falou isso, não sei o quê. E ele empolgado, né? Vocês conhecem meu marido, né? E ele, glória a Deus, amém. Tudo bem. Aí quando era no outro dia, vinha aquele mesmo sentimento. Eu digo, eita, Senhor, fala comigo de novo. Eu preciso ter certeza. Ô, mulher de pouca fé, meu Deus do céu. E eu, Senhor, fala comigo de novo. Agora, fala de uma forma clara. Aí no outro dia, do mesmo jeito. Era uma palavra ou uma palavra do ministro, ou um versículo que ele lia que eu disse, não, é para mim. E eu, amém. Aí chegava em casa, contava a ele, tá vendo, meu amor? Amém, glória a Deus, tá bom. Isso foram passando os dias, e todos os dias, teve um dia que eu disse, não, Senhor, eu não vou orar, não, mas Deus, Ele conhece a intenção do coração. Ele lhe conhece. Eu disse, não vou orar de novo, não, porque aí, meu Deus. Aí, tudo bem, eu fui para lá, para o evento, e nesse dia era Mísia que estava ministrando. E eu me lembro, assim, foi nesse dia que a ficha caiu, eu disse, não, tá bom, Senhor, não precisa falar mais não, eu já entendi. E eu estava lá, né, e ela se movendo, e assim, de repente, né, porque Mísia, ela é impetuosa, né, e de repente ela disse assim, e você? Deus está dizendo, é para você, e você que está querendo ir, e não quer ir, e não vai porque está com medo, não, vá com medo, com tudo, porque quando você chegar lá, eu vou providenciar tudo, eu vou lhe suprir, eu vou abrir os ferrolhos de bronze, você não vai sentir falta de nada. Aí naquele momento eu já não escutei mais nada, eu já estava de joelhos chorando, mas eu estava chorando. Eu digo, Senhor, eu já entendi, amém. Por quê? Por que eu contei isso? Porque esse servo aqui, ele por medo, ele guardou o talento que o Senhor deu a ele. Ele pegou aquilo e ele achava que estava fazendo certo. Porque ele disse assim, veja o que ele falou. Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada. Uma pessoa que tem zelo, fala assim, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Ele estava com tanto medo, mas ele achava que estava fazendo certo. Porque ele disse, não, do jeito que ele me entregou, eu vou devolver. Mas a Bíblia diz que o Senhor olhou para essa atitude e disse assim, você é um servo mau. Porque ele, antes de viajar, ele disse, eu quero que você renda, eu quero que você multiplique. E sabe, quando eu estava diante dessa situação, eu estava com medo. Eu estava com medo porque era uma cidade diferente, eu estava com medo porque eu ia estar longe dos meus, né, da minha família, eu ia ficar longe de pessoas conhecidas que me dão suporte emocional, porque a gente tem suporte emocional dentro da igreja, suporte espiritual, amém? E estava tudo bem, estava fluindo muito bem aqui. E eu estava com medo porque nós iríamos assumir uma coisa que nunca tinha assumido antes, né? Fazer uma tarefa que nunca nos foi solicitada para fazer. Então, o medo acontece, né? E quando Mísia falou assim, é para você ir com medo e tudo, e ela não disse para onde, e foi uma palavra que não fazia conexão com nada do que ela estava falando, mas ela se levantou e disse assim, é para você ir com medo e tudo. Eu digo, não, não pode ser. Então, assim, Deus, ele fala conosco, mas sabe que o diabo também fala. Ele vai ver a sua posição, e se ele vê que você está temerosa, está com medo, ele vai dizer, tu não vai conseguir, sabe? Eu ficava pensando, eu digo, né? Eu olhava para a minha mina e dizia assim, eu? Tem tanta gente melhor do que eu? Por que eu? Entendeu? Vocês estão diante de um improvável, amém? E eu olhava para aquele e dizia assim, Senhor, tem tantas pessoas mais qualificadas para assumir uma liderança de uma igreja, mas o Senhor disse, é você. O Senhor chama, depois Ele capacita. Amém? De acordo com a sua fidelidade, Ele vai lhe equipando.
Ele vai te revestindo. Ele vai colocando camadas sobre você e vai te habilitando. Você vai com medo mesmo, você vai sem habilidade mesmo. Você vai pegar o pouquinho que você recebeu e vai fazer render. E o Senhor vai botando mais e acrescentando mais. Aquele que não rendeu, o que é que diz? Eu lhes digo que a quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tiver, aquele que tiver medo, aquele que reter, aquele que guardar no paninho, esse vai ser tirado. E vai ser acrescentado ao que tem, ao que está fazendo, ao que está em movimento. Então, queridos, o Senhor, Ele vai dar uma tarefa para cada um de nós. Que só eu e você vai fazer com aquela mina, com aquele dom, com aquela habilidade, com aquele talento que você tem. Mas sabe, se você não se levantar e não fizer, Deus vai levantar outro, com outra habilidade para fazer. E Ele ainda vai tirar o que você tem para dar o que está em movimento. É sério isso. E quando eu li essa parábola, muitas vezes, a gente tem o costume de ler a Bíblia assim, correndo, né? E falou, amém, terminei de ler. Mas a gente precisa começar a entender. Porque eu li essa frase assim, e eu digo a quem tem, mais será dado, e a quem não tem, eu ficava assim, o que é isso? O que é que a palavra está querendo dizer com isso? Ou então dizia assim, tiras do que não puseste e colhe de onde não semeaste. Eu digo, eita, mas a palavra quer dificultar as coisas. Mas não, querido, se você pedir sabedoria ao Espírito Santo, Ele vai te revelar. Amém? Você só vai desfrutar das verdades da palavra se você levar em consideração. Mas se você ler de forma qualquer, você vai ter somente palavra, conhecimento. Mas nós queremos ter a revelação. Nós queremos que a palavra seja rema para nós. Que ela seja uma verdade. Eu costumo muito dizer isso lá na igreja. Eu digo, a palavra, ela precisa ser a verdade absoluta. Mesmo que se levantem verdades relativas, você vai ficar com a verdade absoluta. O que é que a palavra diz ao meu respeito? O que é que a palavra está dizendo sobre o meu futuro? O que é que a palavra está dizendo como eu devo proceder diante dessa situação? Então, eu tenho que ficar com a palavra. Sabe, situações se levantaram contra nós durante esses 2 anos. E não foram poucas, foram muitas. E eu também não vou relatar aqui. Mas, queridos, a gente precisou se posicionar diante da palavra, diante da promessa. Sabe, a nossa postura estava comunicando algo. Mesmo que a gente não falava para ninguém, sabe? Porque ninguém precisa saber o que você está passando. Sabe quem precisa saber? O teu pai. O teu pai precisa saber. E sabe, Ele não te desampara. Você nunca está só. Ele vai sempre cuidar de você. E o de repente dele vai acontecer, mesmo nos processos. Sabe, o Senhor nos enxerga de um jeito e às vezes a gente pensa, não, é improvável demais. Mas Ele está te vendo lá. E você precisa ficar com a palavra e dizer, não, se Deus está dizendo que eu vou, então eu vou. Se Deus está dizendo que eu posso, é porque eu posso. Ah, eu não estou vendo não, tá não, mas fica em movimento. Você não sabe o que fazer, vá fazer o que você sabe. O que é que você sabe? Vá orar em línguas, vá ler a palavra, vá buscar intimidade com o Senhor, vá buscar se aprofundar. Saia do raso, saia da beirada, se molhe por completo. Sabe, quando você está fazendo algo, Deus vai te acrescentar. Ele vai e você vai se sentir capaz. E vai dizer, rapaz, quem eu era, hein? E olha onde eu estou. E não é para glória nossa, não. É porque a gente se espanta. Porque a gente se conhece. Não é verdade? Aleluia. E essa parábola, ela fala de 3 tipos de pessoas, que eu falei no começo, né? Os inimigos, o servo bom e o servo mau. E você percebe que são 3 tipos de servos, 3 tipos de pessoas para um único Senhor. E esse Senhor, Ele tem uma palavra diferente para cada tipo de pessoa. Ele tem uma palavra para o servo bom, Ele tem uma palavra diferente para o servo mau e Ele tem uma palavra diferente para o inimigo dele. Para o servo bom, Ele é generoso, Ele é bondoso, Ele é fiel,
ele é doador. Amém? Ele deu, ele emprestou o que ele tinha, ele cobrou, mas depois ele disse o quê? Pronto, sobre a tua capacidade, fica contigo, fica com essas 10 cidades para você ter a autoridade de governar. Então, o Senhor, para esse tipo de pessoa, foi generoso. Mas para o servo mau, qual foi o tipo de palavra que o servo deu? Você é um servo mau. Então, o que você não rendeu, eu vou tirar de você e vou dar para quem está rendendo. Ele teve uma outra linguagem. E para outro tipo de pessoa dessa parábola, que são os inimigos, aqueles que rejeitaram o senhorio. Sabe, tem gente que vai querer os milagres de Deus, mas não vai querer ter o senhorio dele. Tem gente que vai buscar os milagres, e a gente como líder de igreja, eu não estou dizendo que o povo de lá é assim, mas a gente escuta muitas histórias. E a gente percebe o quanto as pessoas só querem desfrutar do filé, né? Só quer desfrutar dos milagres. Mas em relação à responsabilidade de ser fiel, eles não querem. Dizem, vai ter uma vigília, vamos com a gente crente. Eita, vai ficar para a próxima? Mas pastor, ore por mim, para aquele negócio acontecer? Queridos, nós precisamos estar em movimento. Amém? E esse tipo de pessoa, qual foi a linguagem do Senhor? Vai ter morte. Como eu falei no começo, essa passagem, essa parábola fala da volta de Cristo. Como nós vivemos aqui, vai refletir como nós vamos viver a eternidade. Amém? Se nós estivermos em movimento, nós seremos galardoados conforme a nossa capacidade. Mas se nós ficarmos, queridos, apáticos, diante das promessas, diante dos talentos que o Senhor nos deu tão graciosamente, né? Nós não vamos desfrutar da eternidade. Aliás, tem gente que vai ser salvo, vai chegar lá e vai dizer, ai, Senhor, olha, eu não fumei, eu não bebi, eu não traí minha esposa, eu não traí meu marido, eu fui fiel nos dízimos, eu fui honesto na minha vida. Mas o reino de Deus não é sobre o que você não faz, é sobre o que você faz. O reino de Deus é sobre o que você está fazendo com aquilo que o Senhor te deu. Tem gente que vai ser salvo, mas vai ser improdutivo. E nós vamos ser recompensados por isso. Amém? Que a gente tenha esse despertar essa noite, né? De que nós vamos ser cobrados por algo. E que a gente tenha feito Paulo, né? Esse desejo ardente de fazer, multiplicar aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Que as outras pessoas, que a gente possa tocar outras pessoas, que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim, eita, eu quero o Deus de Joane, eu quero o Deus de Juliana. Eu quero sentir essa alegria que ela tem, porque mulher alegre, que é graça de Deus, sabe? Uma habilidade que o Senhor deu, a alegria, o sorriso no rosto. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé, queridos. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos ter um momento de reflexão, de autoavaliação. Quero que você olhe para você, para dentro de você e veja e se pergunte, Senhor, o que foi que você depositou sobre mim? O que foi que você me deu? Que eu preciso multiplicar, que eu preciso gerar lucros para o teu reino. Você não acredite na mentira do diabo, dizendo que você não tem nenhuma habilidade. É mentira do diabo, você tem sim. Peça revelação ao Senhor, ao Espírito Santo. Ele vai te revelar. Peça clareza e iluminação para que você desperte e comece a produzir o quanto antes. Amém? Ainda não é tarde. Dá tempo de você produzir. Dá tempo de você fazer algo. Começa na tua casa. É sobre o pouco. Começa com pouco, mas o Senhor vai acrescentando. Ele vai liberando cada vez mais. Acredite. Permaneça fiel. O Senhor ama a fidelidade. Aleluia. Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigada, Senhor, porque essa oportunidade de estarmos sendo colocada, de
diante de nós, né, a tua palavra, nós temos esse desejo de fazer a tua vontade, de estar no centro da tua vontade, de te agradar. Então que haja em nós essa necessidade, Pai, de buscar ardentemente aquilo que você quer que nós façamos. E que nós, Senhor, não fique nessa comparação. Porque fulano está fazendo mais. Não. Que nós possamos olhar para o que nós temos com zelo, com amor. Porque o Senhor depositou conforme a nossa capacidade. Então que a gente faça isso com alegria no coração, com entusiasmo, com ousadia, Pai. Que a tua unção recaia sobre teus filhos, Pai, nesse momento. E que eles saiam daqui, que nós saiamos daqui, Senhor, empolgados com essa palavra. Porque a tua palavra funciona, ela sempre funciona. A tua palavra é a verdade absoluta sobre nós. E nós nos agarramos a ela com força. E nenhuma verdade relativa que o mundo se levanta para tentar nos distrair, para tentar nos paralisar, Senhor, nós rejeitamos. Em nome de Jesus. Nós somos como um soldado que quer fazer o que o nosso Senhor delegou para nós fazermos, Senhor, com alegria, com propósito, com foco. Nós não queremos, Senhor, perder a tua bênção. Nós não queremos, Senhor, estar diante de você sem lucros para te oferecer. Que a alegria do nosso ser seja para levar lucros para o teu reino, Senhor. Que a alegria do nosso ser seja em estar no centro da tua vontade, em te agradar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós te amamos tanto. Nós te desejamos tanto, Senhor. E nós não queremos somente os teus milagres. Nós queremos o teu senhorio sobre nós. Nós queremos viver, Senhor, tudo aquilo que você separou para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Sejam abençoados na prática da palavra, queridos.